De volta, crianças, com o nosso curso aqui de resolução de questões. Vamos resolver mais 27 questões, tá? Num total de 40 questões para você, que foram as questões que caíram de 2010.2 até 31º exame de ordem, tá? Até o 31. Claro que esse curso aqui é um curso dinâmico, depois os exames vão acontecendo, a gente vai jogando para você mais questões. Tranquilo? Perfeito? Então vamos lá. Bora aqui para a nossa primeira questão, tá? Bora aqui. Samuel trabalha numa loja de departamentos. Ele é contratado como vendedor e após 3 anos promovido a gerente. Isso aqui é importante, o caboclo aqui, ele foi promovido a gerente. Vamos só ajeitar aqui, está porcaria, né? Peraí, só um minutinho aqui. Né? Ele foi promovido a... Cadê? Foi promovido a gerente, que é função de confiança. Quando então teve aumento de 50%, que era pago sob a rubrica gratificação de função, e trabalhou por 8 anos, findos os quais o empregador, para dar continuidade a oportunidade de outra pessoa, resolveu reverter Samuel ao cargo de origem, que era vendedor. Então Samuel, ele era vendedor, passou para gerente, o empregador o botou de volta, o reverteu. A questão já deu aqui a resposta, a reversão. E como a gente já estudou aqui nesse curso de resolução de questões, a reversão é sempre possível, sempre que o empregador reverter, o empregador poderá fazer isso com o seu empregado, revertendo a função de confiança e perdendo a gratificação de função, não importa quanto tempo ele tenha passado na função de confiança, inclusive são os parágrafos, primeiro e segundo do artigo, pense numa letra feia, 468 da CLT, tá? Parágrafos 1º e 2º do artigo 468 da CLT. Olha só, a atitude do empregador é legítima, a gente sabe que a atitude é sempre possível e ele pode suprimir a gratificação de função, verdadeiro. Eu só tenho um detalhe para dar para você, essa questão aqui é do 15º exame de ordem. Como ela era do 15º exame de ordem, ela é anterior à reforma trabalhista e, consequentemente, a gente vai ter que atualizá-la. De modo que isso aqui, tá? Isso aqui não faz mais sentido. O valor não foi percebido por mais de 10 anos. Não interessa. Se foi percebido por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 200 anos. Hoje não importa mais. Durante 200 anos foi gerente, vendedor depois foi gerente, passou 200 anos recebendo a gratificação de função. Na função de confiança, hoje ele reverte, tá? E perde a gratificação de função por força dos parágrafos 1º e 2º do 468 da CLT. Então, para que a gente tenha uma questão válida, a gente vai desconsiderar aquela partezinha ali, vamos marcar o item A como verdadeiro. Letra B, o empregador não pode rebaixar Samuel, não pode mesmo não, só que isso aqui não é rebaixamento, isso aqui é o que? Reversão. E deverá mantê-lo como gerente, mas pode reduzir a gratificação de função. Não, meu filho, ou mantém ou tira a gratificação de função e já está errado por não ser rebaixamento, tá? O empregador pode revertê-la ao cargo de origem, pode, mas a gratificação deve ser mantida, falso, não interessa a quantidade de tempo que ele passou no cargo de gerente, tá? Ele vai ser sempre possível a reversão. A atitude do empregador é ilícita, já está falso o item, porque a gente sabe que é lícita. Tá? Então, uma questão 15. A questão 15, pessoal, eu vi assim contrato de experiência, só que na verdade, apesar de o nome contrato de experiência, a nossa primeira aula é sobre formação do contrato de trabalho. Essa questão aqui é sobre rescisão do contrato de trabalho. Então, na verdade, essa aqui será uma questão objeto da nossa penúltima aula. Então, por conta disso, vou considerar essa questão prejudicada. A bichinha grita, o senhor não vai mais fazer ela? Não vou, meu amor, mas na oportunidade correta. Aqui é formação do contrato de trabalho. Lá na frente é rescisão do contrato de trabalho, tá? Então a gente vai passar por cima dessa daqui. Próxima, 16. Jonilson, olha só. Jonilson trabalha para a empresa, tá? A empresa XYZ e atua como analista financeiro. Mostrando bom desempenho, o empregador o promoveu para o cargo de confiança do gerente financeiro, do setor financeiro. Tá? Ó, ele é analista financeiro, ele foi enquadrado nessa função de analista financeiro, depois o empregador gostou do trabalho dele e ele passou a ser gerente do financeiro. Mais uma questão sobre função de confiança. E dali por diante passou a ele pagar um salário com adicional de 50%. Vocês estão vendo que até o adicional é idêntico. E olha só, 8 anos depois, quer dizer,
nem a quantidade de anos a FGV mudou. Não dá para você errar isso aqui. 8 anos depois, a empresa resolveu retornar Jonilson ao cargo de origem e suprimiu a gratificação de função. Diante da situação apresentada nos termos da CLT, outra questão sobre reversão, bora passar voado. A alteração desse vulto necessitaria de ordem judicial falso. Lembra que eu disse, a reversão ela é sempre possível, sempre que o empregador quiser, o empregador reverte, tá? A reversão é válida, verdadeiro, pois não há estabilidade no cargo de gerência, né? Verdadeiro, tá? Não há qualquer estabilidade. Ele não só pode reverter, ele reverte e perde a gratificação de função. Pode haver reversão, verdadeiro, mas a gratificação não pode ser suprimida. Claro que ela pode ser suprimida, não tem nenhum problema. Letra D, a alteração contratual é nula, a gente sabe que é falso, que o empregador pode reverter sempre que o empregador quiser. Questão correta, letra C questão correta, letra B de bola, eu tinha esquecido de marcar, tá? Próxima, Maria trabalha na sociedade empresária Beta e recentemente foi aposentada por invalidez. Amigão, pelo amor de Deus. Eu já te dei essa dica, vou te dar de novo. Quando você vir a expressão aposentadoria por invalidez, você vai logo lembrar do artigo 475 da CLT. Quando a CLT fala lá no 475, aposentadoria por invalidez, o que ele quer dizer aqui é que o empregado entrou de licença, ou auxílio-doença comum, ou auxílio-doença acidentário. Então, quando o empregado entra de auxílio-doença comum, ou entra de auxílio-doença acidentário, não é caso de rescisão. Eu já falei para você, é caso de suspensão do contrato de trabalho. Tanto é que o 475 diz assim, o empregado aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho, porque essa suspensão, ela não se equivale à rescisão de a aposentadoria por invalidez, que a CLT faz menção no 475, não é a aposentadoria que a gente conhece hoje, em que o empregado tem um contrato extinto, não. Aquela aposentadoria do 475 é uma mera suspensão do contrato de trabalho, porque o empregado ficou afastado por mais de 15 dias e o contrato foi suspenso, tá? A sociedade, aí, com base, com relação à hipótese apresentada, de acordo com a lei e o entendimento do TST, a ação é correta. O contrato não foi extinto, o contrato está só suspenso, depois o empregado volta. A sociedade empresária, aí sim, aí diante desse fato, a empresa cancelou o plano de saúde. A sociedade empresária agiu corretamente, pois a aposentadoria rompeu o contrato, não. Apenas suspendeu e se suspendeu, os benefícios continuam, tá? Se fosse extinção, o benefício parava. Se é só suspensão, os benefícios... Não tem pagamento de salário, repito, não tem pagamento de salário, mas há manutenção dos demais benefícios, tá? A sociedade empresária poderia, diante da situação retratada, a seu exclusivo critério, manter ou não o plano de saúde falso. Contrato está só suspenso, não há pagamento de salário, é só lembrar, né? Suspensão, né? Suspensão. Suspensão. 3 S's. Sem serviço e sem salário. Interrupção, não tem serviço, mas tem salário. Suspensão, 3 S's, sem serviço e sem salário, aí você não erra mais, tá? E a interrupção, não tem serviço, mas tem salário. Só que aqui, se for suspenso, não tem salário, sem serviço, mas tem os outros benefícios continuam. Então, até agora, tudo falsa. Letra C de casa. A sociedade empresária terá a obrigação de manter por 12 meses? Não, filhão. Terá a obrigação de manter até a extinção do contrato de trabalho. O contrato não foi extinto, o contrato está só suspenso. E letra D de doido. A sociedade empresária se equivocou. Rapaz, todo mundo erra, né? O contrato está o quê? Suspenso, verdadeiro, devendo ser mantido o plano de saúde. Esse é o item correto. Questão 18. Um determinado empregado é vigilante e, por meio do seu empregador, sempre prestou serviços terceirizados a uma instituição bancária privada. Após ser dispensado, o ex-empregado ajuizou a ação contra o seu antigo empregador e a instituição bancária, tá?
reclamando horas extras, diferença por acúmulo de funções e indenização por dano moral. Com base na situação apresentada, assinale a correta. Há uma questão simples sobre terceirização, em que você pode terceirizar. Lembra? Você pode terceirizar atividade fim, você pode terceirizar atividade meio, você pode terceirizar vigilância, conservação e limpeza. E a regra geral é que a empresa prestadora de serviços, ela é a empregadora e, portanto, é a devedora principal. E o banco, nesse caso, que é o tomador de serviços, o banco tem a responsabilidade subsidiária. Quando é que ele teria a responsabilidade solidária? Quando a terceirização quando ela for ilícita. Quando é que a terceirização é ilícita? Quando há pessoalidade e subordinação direta. Já fizemos isso num bloco de questões passados, tá? Então, ele entrou contra o seu antigo empregador e a instituição bancária. O antigo empregador, devedor principal, né? A instituição bancária, tomador, responsável subsidiário. Bora ver. Caso haja sucesso na demanda, a instituição bancária não poderá ser falso, queridão. Vai poder ser condenada sim. Por quê? Porque tem responsabilidade, né? Tem responsabilidade subsidiária, né? Inclusive súmula 331, rapaz, lá aquele negócio que eu fiz de novo, né? Súmula 331 é mais uma, né? Súmula 331, aqui, professor, deixa de ser matuto. Súmula 331, inciso 4º do Tribunal Superior do Trabalho. Letra B de bola. A instituição bancária poderá ser condenada de forma solidária? Olha, poderia, mas ela só poderia ser solidária se a questão dissesse aqui que a terceirização era ilícita. Mas em nenhum momento aqui você consegue enxergar uma ilicitude na terceirização. Então a letra B está falsa por isso. Se aqui fosse subsidiário, o negócio estaria correto, tá? O banco poderia ser condenado de forma mista? Não. Ou é solidário ou é subsidiário. E letra D de dado? Deve ser a resposta, vou logo marcar, a instituição financeira será condenada de forma subsidiária por todos os créditos por motivo deferido. Verdadeiro, questão 18, item B de bomba. 19. Célio e Paulo eram funcionários da Sociedade Empresária Minério Limitada e trabalhavam no município do Rio de Janeiro. Por necessidade de serviço, eles foram deslocados para trabalhar em outros municípios. Célio continuou morando no mesmo lugar, porque o município em que passou a laborar era contíguo ao Rio de Janeiro, tá? Se é contíguo, região metropolitana. Então, uma mera mudança no local de serviços, não importando, por exemplo, tá? Contíguo é perto e perto aqui, região metropolitana, uma mera mudança no local de serviço. Não há aqui necessária mudança de domicílio, porque é município contíguo, portanto, repito, região metropolitana, e para que haja transferência, são necessários 1. Anuência do empregado. 2. Necessária mudança de domicílio. 3. Real necessidade de serviços, tá? Questão disse que tem necessidade de serviço, tá? Mas como o município é contíguo, tá? Quem foi que foi para lá, hein? Célio, né? Como é contíguo, região metropolitana, dá para ir e voltar no mesmo dia, tá? Já Paulo, no entanto, mudou-se definitivamente com toda a família para o município e passou a trabalhar a 350 quilômetros de distância. Não dá para ir e voltar todo dia. 2 anos depois, ambos foram dispensados. A sociedade empresária nada pagou aos funcionários quando das transferências do local de trabalho. Lembrando que só é transferência Paulo. Célio não é transferência. Não houve necessária mudança de domicílio. O município é contíguo e... repito, só há adicional de transferência se houver transferência. E se a transferência for provisória, tá? Se a transferência for definitiva, não há que se falar em adicional. 2 anos depois, ambos foram dispensados. A sociedade empresária nada pagou aos funcionários quando das transferências de local de trabalho, salvo despesa com mudança de Paulo, que é o 470, bem aqui, né? Que é o 470, né? Que é o artigo 470 da CLT. Ambos ajuizaram ações trabalhistas. Então, vamos lá. Paulo e Célio não têm direito ao adicional de transferência, esse item aqui já é o verdadeiro. Célio não tem porque não houve transferência, porque o município é vizinho. E Paulo não tem, muito embora tenha havido transferência, mas
foi definitiva. Parágrafo 3º, olha minha letra melhorando, parágrafo 3º do artigo 469 da CLT, tá? A restante aqui, elas saem, se excluem por si só. 20. Plínio foi contratado em 30 de 11 de 2017 como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores. Graças ao seu desempenho, ele foi o que? Promovido. Mais uma questão sobre reversão, tá? Tá vendo, né? Não pode errar. Passando a gerente, tá? Olha só, gerente, ele era auxiliar administrativo e passou a gerente de operações. Cargo dispensado de registro de horário, com padrão salarial 5 vezes superior. Já resolvemos essa, inclusive. Qual foi? Está repetida. Eu coloquei sem querer. Com gratificação de função de 50%. O rendimento de Plínio, essa aqui é repetida, mas vou fazer mesmo assim. O rendimento de Plínio, 8 meses depois, deixou de ser satisfatório por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou Plínio da função gerencial e voltou à função exercida antes. E aí a gente já resolveu ela, a gente já sabe, né? Plínio, o cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, falso. Gerência, né? Gerência é sim função de confiança. Plínio passou a ocupar função de confiança, verdadeiro. Porém, não poderia haver o retorno, falso. Pode sim, porque a reversão é sempre possível. São aqueles parágrafos 1º e 2º do artigo 468 da CLT. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança. Opa! E a reversão ao cargo efetivo foi lícita. Opa! Mas não a perda da remuneração, falso. E ele pode perder a remuneração da gratificação de função a qualquer tempo. Então deve ser a letra D de dado, né? O cargo de Plínio é de confiança, razão pela qual se admite a reversão e sendo lícita a perda da gratificação de função. Tá? Vamos lá. Essa questão 21 aqui, tá? Eu vou resolver com vocês agora. Não, eu estava pensando outra coisa aqui, tá? Vou resolver com vocês agora. Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada. Aos 17 anos ela é o quê, negada? Ela é menor, né? Menor. E foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando em escala de 12/36, no horário de 19 às 7 da manhã do dia seguinte. Portanto, aqui, horário compreendendo o horário noturno, com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo coletivo assinado pela loja com o sindicato de classe em vigor. A CTPS assinada, tudo bonitinho, tá? E tem as atribuições da danada, de auxiliar os clientes, receber o pagamento das compras, tal. Aqui a gente já vimos na parte teórica de quem tem o curso teórico, né? Mas isso aqui é só porque nós temos o curso teórico vem com as questões, tá? Ou então você compra só o teórico, ou então só as questões aqui. Mas no curso teórico a gente viu o que é trabalho ilícito e trabalho proibido. Bem rapidinho, dá para você fazer. O que é o trabalho proibido? O trabalho proibido é aquele cuja prestação de serviços do trabalhador é proibida por lei. Não se constitui nem em crime e nem em contravenção penal. Então, por exemplo, o artigo 7º, 33 da Constituição Federal, ele diz assim, artigo 7º caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, inciso 33, né? Proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre ao menor de 18 anos de idade. E proibição de qualquer trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. O menor, ele é proibido trabalhar noturno, perigoso e insalubre. Mas não é crime. Você colocar o menor para trabalhar no período noturno, não é crime. Para botar para trabalhar em insalubridade e periculosidade, não é crime. Se a prestação de serviço não é criminosa, é apenas proibida, o contrato é proibido, tá? O vínculo, nesse caso aqui, o vínculo vai ser reconhecido e ainda assim, ele, muito embora proibido, ele vai ter direito aos adicionais, tá? Outro contrato proibido, tá? Outro contrato proibido é o contrato com o estrangeiro. Você contrata com um estrangeiro que não tem visto de trabalho. Não é crime o estrangeiro trabalhar sem visto de trabalho, mas o contrato é proibido, tá? Você contrata, por exemplo, com a administração pública sem concurso. Fazer contrato com a administração pública, prestar serviço à administração pública sem concurso, tá? Não é crime, mas é um contrato proibido, tá? É um contrato proibido, perfeito? Então, aqui é porta na letra A, né? O contrato é proibido, o contrato é plenamente válido, não, porque com relação ao noturno,
né, é inválido. A situação objeto ilícito. Não. O objeto ilícito é aquele cuja prestação de serviços se constitui em crime ou contravenção. Então, quando a própria prestação de serviços do empregado, olha que legal, quando a própria prestação de serviços do empregado for crime ou contravenção penal, aí o objeto é ilícito, além de o vínculo ser empregatício, ser nulo, ele não recebe um tostão, tá? O menor recebe, o estrangeiro recebe, aquele que tem contrato, prestação de serviço em concurso com a administração pública, recebe, porque são contratos proibidos. Mas o contrato ilícito, aquele cuja prestação de serviço do próprio empregado é crime ou contravenção, contrato é ilícito e não recebe nada. OJ 199, tá? OJ 199, acho que a gente tem uma questão dessa aqui, tá? OJ 199 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? 199 OJ, perfeito? Então, vamos lá. Que fala do apontador do jogo do bicho, né? Que ele tem todas as características de empregado, mas o contrato dele é nulo, porque a ponta do jogo do bicho é contravenção penal, portanto, seria um tipo de contrato ilícito. E aí, por ter 17 anos, fica impedida de trabalhar 12 por 36, fica não, viu? Cuidado, não fica impedida de trabalhar não, tá? Ela pode trabalhar sim, ainda recebe horas extras. Se ela fosse menor aprendiz, aí não poderia não, mas tem uma questão de aprendiz aqui, perfeito? Questão 22. Uma grande empreiteira vence a licitação para a construção de uma hidrelétrica, mas tem dificuldade de arregimentar trabalhadores em razão da distância até o canteiro de obra, resolve contratar, olha, acabei de falar, contratar estrangeiros em situação irregular no país. Inclusive porque eles concordaram em não ter a carteira profissional assinada, tá? Então, qual o problema aqui? O estrangeiro, ele pode trabalhar no país? Pode, desde que ele tenha o quê? Visto específico de trabalho. Se ele não tiver visto de trabalho, for só visto de estudante, ou for só visto de turista, ou ele entrou de forma irregular e está trabalhando, o contrato não é ilícito, porque não há nenhuma contravenção penal, não há nenhum crime. Nos Estados Unidos é. Mas aqui não é, tá? Aqui não é crime. É uma mera proibição prevista no Estatuto do Estrangeiro. Então, o contrato não é ilícito, o contrato é meramente proibido, tá? Próxima. O novo prefeito de Tribobó do Oeste decidiu contratar 4 coveiros. Esse cara aqui, de Tribobó do Oeste, esse cara aqui assistiu o Bem Amado, tá? Esse cara aqui é doido pelo Bem Amado, tá? Aí, contratar 4 coveiros para o cemitério público, que ninguém morria no Bem Amado, ninguém morria. O prefeito era doido que alguém morresse para inaugurar o cemitério, e ninguém morria. Ele tentou matar o povo, mas ninguém morria. Adivinha quem morreu? Ele. E ele, prefeito, inaugurou o cemitério. O que é feito diretamente pelo regime seletista? Olha, contratou regime seletista sem o que, negada? Sem realização de concurso. Estamos diante, já expliquei ali, né? Estamos diante de um contrato ilícito. De um contrato proibido, porque não é crime nem contravenção. Após um ano de trabalho, os empregados foram dispensados. Na verdade, essa questão aqui é sobre rescisão. Ela também não era para estar aqui sobre rescisão, mas eu vou resolver bem rápido, tá? Mas eu vou resolver essa questão aqui de novo nas nossas aulas sobre rescisão. Aí, nesse caso aqui, tá? A súmula 363 do TST, tá? Súmula 363 diz que no caso de contratação de trabalhador sem concurso pela administração pública direta ou indireta, o contrato é proibido, é nulo, porque ele é proibido. Agora o empregado recebe, o trabalhador recebe tudo não, recebe só saldo de salários, que são salários pelas horas trabalhadas, e os depósitos de FGTS. Questão disse que houve, ele postulando o FGTS, disse que os saldos de salários estavam pagos, mas ele tem direito a FGTS e saldo de salário. Só que o saldo de salário for pago, já foi pago, ele só pode pedir o quê? Só pode pedir FGTS. Mas não preocupe não, que quando a gente for falar sobre rescisão do contrato de trabalho, resolvo de novo, tá? Essa aqui é massa. O restaurante Prato Cheio Limitada resolveu contratar Gustavo para atuar, né, como garçom. Gustavo receberá em contraprestação 2 salários mínimos e as gorjetas, tá? Cobradas na nota de serviço, em relação à carteira profissional de Gustavo, de acordo com a CLT. Na verdade, de acordo com o artigo 29 da CLT. Todo mundo sabe que com a reforma trabalhista,
a carteira de trabalho tinha um prazo para ser anotada e assinada pelo empregador. E o prazo era de 48 horas. Com a reforma trabalhista, todo mundo sabe, o artigo 29 da CLT foi alterado e o prazo agora é de 5 dias. Cuidado, 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 cuidado. Se eu fosse FGV, eu fazia isso. Para empregado urbano, para empregado rural, o prazo é de 5 dias. Para os empregados domésticos, olha só, para os empregados domésticos, o prazo continua sendo de 48 horas. Você sabe por quê? Porque a lei do doméstico, que é a lei complementar 150/15, a lei do doméstico não foi alterada. Quem é regido pela CLT e os rurais, 5 dias. A lei do doméstico não foi alterada. E o doméstico é uma categoria especial. O doméstico só é regido pela CLT quando a lei do doméstico ela for omissa. E nesse particular, a lei não é omissa. Cuidado. Empregado urbano, empregado rural, 5 dias. Empregado doméstico, quantos dias? 48 horas deve ser anotada a CTPS, tá? Então, o empregador deve anotar em 24 horas? Não, 5 dias. 48 horas, já foi a resposta, hoje não é mais, né? É 5 dias. 30 dias, não. 30 dias ele teria para anotar, olha que legal. 30 dias ele teria para anotar se no local da prestação de serviços não houvesse órgão emissor. Olha que massa. Se no local da prestação de serviços não houver órgão emissor de CTPS, tá? Não houver órgão emissor de CTPS, aí realmente o prazo seria 30 dias, mas a questão não diz isso, então o item é falso. E letra D de dado é verdadeira. A CTPS, na ausência de prazo legal, deve ser anotada, até porque, só corta aqui, ó, não é ausência de prazo legal. É porque essa questão, ela é anterior à reforma trabalhista, tá? Como ela é anterior à reforma, eu decidi não alterar o conteúdo das questões, tá? Eu decidi corrigir em sala de aula. Como ela é anterior à reforma, então a gente vai mudar o gabarito e vamos ter que alterar um pouquinho. Não é a CTPS, não é na ausência de prazo legal, tá? Porque o prazo existe, que é o prazo do artigo 29 da CLT. É porque essa questão aqui é anterior à reforma e eu preferi resolver as questões tais quais elas estão no original. Deve ser anotado em 5 dias, verdadeiro, com o valor médio das gorjetas, item também verdadeiro. Perfeito? Dá tempo de resolver mais uma? Dá tempo de resolver 2, inclusive, tá? A 25 e a 26, olha só. Essa questão já caiu 2 vezes na primeira fase da OAB e eu não sei se ela já caiu na segunda fase. Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, olha, ele é policial militar. Trabalha no regime de 24/72. Nos dizem que não tem plantão no quartel, atua como segurança de uma joalheria num shopping center, ou seja, como segurança particular, onde tem que trabalhar 3 dias na semana. Aí garante o sustento dos comedores de rapadura, porque aqui no Ceará a gente não chama, né, menina, esse aqui é meu filho, não. Esse aqui é o famoso comedor de rapadura, tá? Não pode se fazer substituir por ninguém. Recebe remuneração fixa mensal, tem que cumprir uma rotina de 8 horas por dia, naqueles 3 dias da semana. Os comandos de trabalho são repassados pelo gerente geral. Você está vendo que tem, ele é pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e, é claro, a intenção de receber salário. Sendo que ainda ajuda nas arrumações do estoque, conferência tal. Paulo não teve a CTPS assinada. Paulo está na informalidade. Mas já vimos isso aqui. O fato de você não ter CTPS não quer dizer que você não seja empregado, tá? A CTPS não é o contrato de trabalho. A CTPS já foi estudada aqui nas questões. A CTPS é um dos meios de prova do contrato de trabalho. Diante dessa situação, à luz da CLT e da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O que acontece, pessoal, é que o militar, ele não pode trabalhar como segurança privada. Você grita, o contrato é nulo porque é proibido. Cuidado. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E não existe lei que proíba
que ele seja segurança privado. E o que é que proíbe que ele seja segurança privado? O que proíbe é o Estatuto da Corporação do Policial Militar, que é norma administrativa. Então, se ele for policial militar, ele não vai escapar da punição administrativa, podendo até ser expulso da corporação. Mas isso por norma administrativa interna corporis, tá? Da corporação militar. Mas não tem nenhuma lei que o proíba. Se não tem nenhuma lei que o proíba de ser empregado, muito embora vá sofrer uma punição administrativa, inclusive até expulsão, ele tem um vínculo empregatício reconhecido, sim. O contrato dele não é proibido. Então ele é empregado, inclusive isso é uma súmula, é a súmula 387 do TST, tá? Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, verdadeiro, razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, verdadeiro, independentemente do fato de ser policial nativa, verdadeiro, e de sofrer uma punição disciplinar, podendo ser até expulso, verdadeiro, tá? Aí, aqui letra B, o item correto, letra B, tem o requisito, mas não poderá ter vínculo falso, ele pode ter vínculo, é a súmula 287, pessoal, se não for a 287, não. 287 é recurso de revista, é a súmula 386 do TST, tá? Súmula 386 do TST. Não estão presentes, estão representes requisitos, sim. Estão representes requisitos, sendo indiferente a relação de emprego, sendo indiferente à relação de emprego, uma eventual punição disciplinar prevista, mas Paulo não pode ter vínculo? Pode sim, Paulo pode ter vínculo. Ó, a próxima questão, a FGV repetiu. Até quando ela faz questões diferentes, inusitadas, ela repete. Por isso que esse curso aqui de questões, ele vai garantir a sua aprovação. É só você seguir aí o cronograma, meu filho. Eugênia, policial militar ativo. De novo. Aqui, ó, só mudou o nome do caboclo, macho, ó. Trabalha 24 por 72, no batalhão, né? Não diz que não está de plantão, trabalha num supermercado como segurança, recebendo ordens do gerente, quer dizer, pessoalidade, pessoa física, pessoalidade, subordinação, salário, jamais se fazendo substituir, né? Ele não pode arranjar para ele mesmo, isso é o que? Pessoalidade. Nesse caso, mesmo sendo policial militar, ele é empregado, por ser servidor público, não poderá ter vínculo falso, a gente já viu que pode. Letra B, caso tenha vínculo reconhecido em juízo e se impede que a administração pública aplique por... Não, ele vai ter o vínculo reconhecido, mas a corporação militar vai puni-lo, inclusive, talvez com pena de expulsão. Trata-se de trabalho ilícito de forma alguma, porque não é crime nem contravenção. Nem trabalho proibido é, porque não tem lei proibindo. Eugênio poderá ser reconhecido como empregado, desde que apresente os requisitos legais, ainda que sofra punição disciplinar. O tio vem já com mais questões, tá? Já, eu volto já, vou gravar agora, vou só encerrar esse vídeo aqui, já tem 30 minutos, o tio já vem já com mais questões para você, tá? E a gente volta já.